Bem, boa noite a todos, tá? Agora eu vou fazer a conferência da avaliação de geografia, que foi realizada hoje, dia 10 de fevereiro, para o ensino médio, tá bom? Vamos lá então nas questões. A primeira questão era, para o primeiro ano do ensino médio, ramo da geografia responsável pelo estudo das estratégias humanas, tanto no campo político, econômico e militar. Em partes, tais estudos garantem o equilíbrio mundial, e em parte são os maiores responsáveis pelas grandes divergências entre as ações humanas. As alternativas, né? Você tinha geografia humana, geofísica, geopolítica, biogeografia e geocentrismo. É a letra B, a geopolítica, tá bom? País que atualmente melhor faz uso da geopolítica mundial para garantir seus interesses frente às demais nações do planeta. Questão 2. Dentre as alternativas, Estados Unidos. E a questão número 3, diferencia a nova ordem mundial da velha ordem mundial. Tá? Então, basicamente, a velha ordem mundial era formada pelo bipolarismo, tanto econômico quanto militar, entre os Estados Unidos e a União Soviética. E nesta nova ordem mundial nós temos, né, o multipolarismo econômico e monopolarismo militar apenas na mão dos Estados Unidos. Tá bom? Então agora vamos para a questão das questões, tá, do segundo ano do ensino médio. Atualmente vivemos a fase capitalista, conhecida como comercial, financeira, monopolista, artesanal, mercantil. Vivemos a fase financeira do capitalismo. Alternativa D. Sistema de produção capitalista baseado em estoques mínimos e na efetiva participação do trabalhador em várias etapas do processo de produção. Dentre todas as alternativas, era a letra a letra E, toyotismo. Defina o liberalismo. Regime econômico, né, na qual prega a participação mínima do Estado na economia, tá? Onde, né, na realidade, os investimentos são feitos pela iniciativa privada. O Estado só age no sentido de fazer a cobrança de impostos e, no caso, de incentivar a criação de novas empresas. Terceiro ano do ensino médio, geografia. Primeira questão. Doutrina política e econômica que defende a participação mínima do Estado na economia. Doutrina essa defendida por pensadores como Adam Smith, muito parecida com a questão anterior, né? A doutrina é o liberalismo, tá? Só que esta aqui do terceiro ano do ensino médio, dentre as 5 alternativas, liberalismo. Organismos econômicos internacionais criados para unificar economias de países membros com o objetivo de derrubar principalmente as taxas de importação e exportação, visando desta forma uma maior lucratividade entre os países membros. Tá? Se trata da letra C, os blocos econômicos, dentre as alternativas. E a questão discursiva define o que vem a ser a globalização, bem como seus aspectos positivos e negativos. Globalização seria uma maior união, né, do planeta como um todo, tá? Economicamente dizendo, é claro, tá bom? E culturalmente vem, né, como bônus dessa união econômica, tá bom? Os aspectos positivos, como eu disse, uma união cultural um pouco maior, uma diversificação maior da produção, tá? E os aspectos negativos dela é que os países pobres, tá, por não ter a capacidade ainda de se adaptar aos novos tempos e também não ter uma economia tão forte assim, acabam tendo que importar tecnologia de fora e ficam dependentes economicamente, tá bom? Agora vamos para as questões de história. Então, para o primeiro ano do ensino médio. Vamos lá, primeira questão. Assinale o século. Aqui pertence o ano de 1700, tá? Dentre as alternativas, século XVIII, tá bom? Não, perdão, errei aqui. Século XVII, tá? O ano de 1700, tá? Eu olhei aqui, tinha uma marcação em cima do século XVIII, acabei lendo. Perdão. O período feudal corresponde a qual período histórico? Tá? O período feudal corresponde à época da Idade Média. Alternativa C. Explique as mudanças ocorridas na sociedade primitiva dos humanos com a chegada do período neolítico entre 10.000 e 4.000 a.C. Bem, nesta época, né, estava coincidindo com o fim da Era Glacial e o ser humano parou de viver em cavernas e passou a viver da terra, né, a plantar, tá bom? E foi a época que se deu a primeira revolução sexual na história do planeta, em que as mulheres assumiram o controle da produção, tá? Posteriormente, né, os machos da espécie passaram a ter o controle novamente e começaram a formar os primeiros reinos a partir de 4.000 anos antes de Cristo, tá bom? Bem, para o segundo ano, assinar a alternativa que contenha qual era a classe social francesa, também chamada de estados, tá? Responsável ou responsáveis pelos pagamentos de tributos no período pré-revolucionário, tá? Era a letra C, o terceiro estado. Forma de governo diretamente responsável pela explosão da Revolução Francesa em 1789, tá bom?
A forma de governo é o despotismo absolutista, alternativa B na questão. 3, a discursiva. Por que a Guerra dos 7 Anos, entre 1756 e 1763, a independência dos Estados Unidos, 1776 e 1783, além do Tratado de 1787 de Eden-Reineval, ajudaram a complicar o cenário social e político francês? Bem, nas duas guerras que eu falei aí, né, independência dos Estados Unidos, Guerra dos 7 Anos, a França colaborou militarmente, né, e acabou se endividando, piorando ainda mais a situação dos pobres que custeavam os impostos no país. E o Tratado de Eden-Reineval, né, acabou por fazer com que o mercado francês absorvesse parte da produção industrial inglesa, né, fazendo com que a concorrência com os ingleses viesse a falir as empresas e o comércio, de certa forma, francês, né, piorando a situação de caos. Tá bom? Agora, o terceiro ano do ensino médio. A alternativa é incorreta. A incorreta, hein, gente? Eu vou ler as 5 alternativas para a gente chegar até a incorreta. A história é a ciência que estuda a evolução da humanidade. Está correto. Para sua melhor compreensão, a história lança mão de ciências auxiliares, né, como a sociologia, geografia, antropologia, entre outras. Está correto. Como ciência, a história possui método de análise. Também está correto. A história pesquisa e analisa os grandes acontecimentos do passado em seu contexto econômico, político, social e cultural. Também está correto. Então, a errada, obviamente, letra E. A história, como ciência do passado, não tem condições de analisar fatos presentes. Obviamente ela tem, ela estuda o passado para analisar o presente. Então a incorreta seria a letra E. Tá? O 2. Ao estudarmos a história, dividimos-las em períodos. Qual das alternativas abaixo corresponde ao sistema feudal, coincidindo, né, até com a questão da outra turma? Você tem a época da Idade Média. Diferencia o sistema capitalista do sistema socialista. É a questão dissertativa. No capitalismo, você tem, né, a liberdade de comércio, tá? A liberdade para criar e o consumo exacerbado, ou seja, um consumo muito forte. No sistema socialista, você produz apenas o que é necessário para a sua sobrevivência e tudo é controlado pelo Estado. E os salários, em sua maior parte, são igualitários entre todos. Mas é mais duro, mais ditatorial o sistema socialista. Tá bom? Então é isso. Tá? São as respostas das questões. Um abração a todos aí, até mais. Valeu.